Olá! Começa agora mais um Feira Moderna com o melhor da música popular para você. Hoje, além de muitas dicas e lançamentos de discos, uma entrevista especial com o instrumentista gaúcho Renato Borghetti. Você vai conhecer também um pouco mais sobre o projeto Vozes do Morro e conferir os melhores momentos do show do Daniela Spielmann Trio em Belo Horizonte. Veja só o que te espera. Um dos momentos marcantes da 7ª edição do Festival Tudo é Jazz em Ouro Preto foi o encontro de Túlio Mourão e Renato Borghetti no concerto em homenagem a Milton Nascimento com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. O Feira Moderna flagrou o encontro desses dois grandes músicos e transformou essa reunião numa entrevista do maestro Túlio com o instrumentista gaúcho, que você confere agora. Como é que é para você essa coisa de participar de uma grande homenagem ao Milton, que vai ter sinfônica, vai ter a nova geração de cantores cantando, trazendo, né, assim, o abraço, a afetividade do Rio Grande do Sul para a reverência isso para o Milton? Eu posso falar tranquilo também porque o Milton Nascimento gravou no meu disco Prenda Minha, que talvez seja a música mais tradicional do Rio Grande do Sul, é de domínio público. Então, nós fizemos uma gravação há alguns anos da Prenda Minha. O Milton fez essa maravilhosa participação. Então, eu nada mais posso ver que tocando na terra dele, em homenagem a ele. Não, é muito mais que uma retribuição. Para mim, é uma forma de trazer um pouco de toda a admiração que o Rio Grande do Sul, que o povo do gaúcho tem pelo trabalho do Milton. Então, eu fico muito honrado de poder estar ali representando. Sua apresentação também foi assim de grande impacto, de grande voltagem energética, né? Assim, a resposta das pessoas lá embaixo estava fantástica. A música do Rio Grande do Sul tem uma característica de ter assim uma pegada também forte, né? A gente procura manter, claro que a gente fazendo claro algumas adaptações assim nessa área de influências e coisas, mas mantendo sempre o regionalismo, mantendo sempre eu acho que é muito importante manter a origem da música, quer dizer, por mais modernidade que tu queira dar, por mais informação que tu queira levar, eu acho que tu tem um limitezinho, um equilíbrio entre um folclore que eu acho que um regionalismo que eu não quero perder e uma modernidade que eu quero dar no meu trabalho. Então esse equilíbrio é que eu busco. Essa é a minha busca sempre. Eu acho que você conseguiu isso, porque conseguiu uma temperatura assim, de universalidade que faz com que a sua música esteja de trânsito fácil. Né? Eu senti isso, assim, é uma música que pode circular pelo mundo assim, com essa temperatura. Ela tem o conteúdo, né, da terra, ela tem o conteúdo assim, da sua verdade e tal, da sua cultura. Ao mesmo tempo ela tem elementos assim, cosmopolitas, né, contemporâneos e tal, que ajudam ela a transitar. Não é isso? Essa é a ideia, exatamente essa é a ideia. Mas sempre com esse cuidado, até porque eu me criei muito antes até de tocar. Eu não venho de família de músicos, eu venho de família ligada ao tradicionalismo, ao regionalismo, ao folclore. Eu não saberia fazer outra coisa que não uma música típica da minha terra, do meu estado, que é onde eu me criei, escutando primeiro, gostando e depois
acabando por levar para um instrumento, casualmente é a gaita ponta, a gaita diatônica, exatamente esse gosto que eu tenho pelo Rio Grande do Sul. Me diz uma coisa, o pessoal assim, dos CTGs, né, Centro de Tradições Gaúchas, eles têm abertura também para outras experiências ou para mudar a música deles? Como é que é? Bom, o CTGs, eu posso falar tranquilo porque eu me criei dentro do CTG. Eu comecei tocando em um CTG chamado 35 CTG. O movimento tradicionalista lá é um movimento bastante fechado. Eles têm assim algum cuidado no sentido de grandes modernidades, de grandes, mas também o próprio folclore tudo não, ele não é estático. Ele acaba sempre indo de acordo com alguma tendência popular, até pela sua origem. Então, acaba que se fosse manter as tradições mesmo, nós iríamos tocar um baile no Rio Grande do Sul, nem o acordeão entraria, porque teria que ser de violão, com tambor e rabeca. Não, o legueiro até veio da Argentina. O acordeão chegou pela imigração europeia, principalmente italiana e alemã. Então, existem as adaptações. E eu sempre falo uma coisa também, que o instrumento não tem culpa de nada. Eu acho que é quem toca. Quem toca vai ter uma música regional ou uma música de outro lugar, mas o som que sai de determinado instrumento é uma caixinha de fósforo. É uma pessoa que está por trás fazendo. Então, acho que isso que é o mais importante para mim. Você acabou de assistir a um trecho do concerto em homenagem a Milton Nascimento, gravado com exclusividade pela Rede Minas, no encerramento da 7ª edição do Festival Tudo é Jazz em Ouro Preto. Fique ligado, porque em breve a gente vai exibir por aqui, na íntegra, essa apresentação.
de dar aquela olhada nas boas novidades do mercado fonográfico com o quadro Fazendo Feira. Eu vim de lá, pequenininho. Martinália chega ao 7º álbum de sua carreira, trazendo a atmosfera das noites regadas a samba. Madrugada é o nome do compacto, que tem a luxuosa produção dos respeitados Arthur Maia e Celso Fonseca. O gostoso embalo que percorre todo o disco faz de Madrugada um dos grandes lançamentos deste ano. Destaque para a divertida versão de Don't Worry, Be Happy, de Bob McFerrin, além das canções Tava Aí, Angola e Alegre Menina. Esta última uma parceria entre Dori Caymmi e Jorge Amado. Él me das una sombra que temo no esquivar. Él me das una trampa que atrapó el amor. Já Lenine decidiu pôr em seu novo disco o mesmo nome de sua flor favorita. Labiata é, ao mesmo tempo, um dos nomes de uma espécie de orquídea e o do novo álbum. Lenine apresenta composições com seus antigos companheiros Lula Queiroga e Dudu Falcão, além de uma inesperada parceria póstuma com Chico Science. A participação de Pedro Luiz e a Parede na canção A Mancha reforça a batida marcante de Lenine, que também conta com o refinamento do quinteto de cordas Quinteto da Paraíba, além da participação dos seus filhos que cantam a última faixa do disco. Separa o mundo, o medo é uma casa aonde ninguém vai. A gente faz agora um rápido intervalo. No próximo bloco, você fica por dentro do projeto Vozes do Morro. O Feira Moderna volta já. Criado pelo governo de Minas Gerais em parceria com o Servas e o Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão, o projeto Vozes do Morro chegou para identificar e promover a produção cultural das vilas, favelas e aglomerados de Belo Horizonte e região. O Feira Moderna foi conferir de perto o trabalho dessa galera. Veja só. Me diz aonde vai você que eu vou, yeah. Menina bela, oh yeah, baby, don't care. Me diz aonde vai você que eu vou, menina bela. É chegar dentro das comunidades, conhecer esse material que vocês estão vendo, esses artistas que são grandiosos, que estão escondidos atrás dos barracos e que chegam, quando eles chegam com o violão ou com a voz deles, fazem uma diferença muito grande na sociedade. Quais são os objetivos do projeto? O objetivo é resgatar mesmo essa cultura, dar visibilidade a esses artistas que estão escondidos, que ninguém consegue enxergar, e mostrar para a sociedade que o morro não é só violência, não é só droga, que o morro é arte, é um grande produtor. E quando o artista aparece, a violência se esconde. Lata d'água na cabeça e lá vai Maria, subindo a ladeira lá no Cafezal. Essa cena acontece quase todo dia, na periferia já virou normal. O povo aqui da área tá na correria e no dia a dia só quer balançar. A gente já tem mais ou menos 8 anos de estrada. Nessa formação a gente mantém 4 anos juntos. E a ideia surge assim dessa questão mesmo de querer buscar dentro da musicalidade, falar um pouco da nossa realidade dentro da periferia, trazer as influências que a gente tem dentro de uma periferia, de tudo que a gente consegue resgatar dentro da música, falar dos problemas sociais que acontecem dentro das comunidades também. E essa coisa mesmo da vivência, poder colocar isso assim, de uma forma clara e também de uma forma alegre, não falar só disso, também está falando de canções que buscam falar de amor, de paz interior, e essa questão toda de benefício para a alma mesmo. Tem gente que vive na fé, leva a vida na ginga de corpo, com sorriso no rosto e samba no pé. Swinga que ela quer dançar, no gueto é assim que é. Swinga que ela quer dançar, pode vir que eu boto fé. Pessoas que são do ramo, que entendem de música, fizeram a seleção, escutaram, e aí chegamos nesses 10 maravilhosos que todo mundo está conhecendo aí. Até então, as bandas, né, eu acho que todas que foram selecionadas, a maioria deles não tinham assim, essa ascensão, né, de estar sendo conhecido dentro do cenário musical. Eu acho que o projeto ele dá esse impulso, né, para a gente estar mostrando a cara, estar mostrando que a música precisa, né, de sangue novo. Todo festival que tinha eu não entrava, nunca. E o Voz do Morro
Eu falei assim, não vou entrar nesse negócio não, por isso, por aquilo. Faltando 10 minutos para fechar a inscrição no último dia, eu falei, vou. Faltando 10 minutos, um pouco antes, cheguei aqui 10 minutos para encerrar. E estou aqui agora, assim, muito feliz com as coisas que estão acontecendo. Eu cheguei há 2 semanas da Itália, de uma turnê de música própria e músicas brasileiras. E está tudo convergindo, assim, a carreira tá acontecendo as coisas muito naturalmente e de uma forma muito bonita, assim. Estou muito, muito feliz. Eu quero te conquistar, quero te convidar, eu quero te levar pra sair pra uma noite daquelas. Contigo não temo nada, contigo que eu quero viver. Enfrento de frente os problemas da minha quebrada. E aí eu tenho como base a MPB, mas eu transito muito pelo funk, anos 70, né? Vou dizer o que é que tem, no balaio desse trem, das cores, nossa coisa meio funk assim, pelo reggae, pelo rock, as influências que me vêm. Não sei o que acontece quando escuto funk, me dá uma vontade doida de cantar e de dançar. Não sei o que acontece quando escuto rock, não dá para controlar essa onda meio misturada, e eu misturo o reggae com o funk, o reggae com o samba, e vou fazendo essa fusão. Acabou virando, assim, um black, né? Com reggae, com soul, assim, uma coisa bem misturada mesmo, assim. Swinga que ela quer dançar, no gueto é assim que é. Depois do projeto, com essa exposição que vocês estão conseguindo, quais são os planos? O que vocês imaginam aí do que será o futuro da banda? Bom, a gente já pensa logo de conseguir uma gravadora, né, pra gente fazer o nosso primeiro álbum, que é o Batendo de Frente. A gente iniciou por conta própria e aí a gente espera que, né, as portas se abram pra gente concluir esse disco. Eu acho que é uma grande oportunidade pra gente mostrar a cara mesmo, é o momento. O povo aqui na área tá na correria, mas do dia a dia só quer balançar. Tem camelô de esquina e vendedor de feira, cada um se vira do jeito que dá. É colher os frutos disso, né? Aproveitar essa oportunidade de mostrar, que é muito rara, muito difícil, mostrar o trabalho, mostrar aqui nós viemos, né? A gente está trabalhando esse ano bastante para que 2009, a segunda edição, venha muito mais recheada de coisas boas. Pra sua pele, labelle, eu sou um artesão. Não te ter é meu mais puro afã. Yeah. Me diz aonde vai você, que eu vou. Menina bela, oh yeah, baby, don't. Yeah. Me diz aonde vai você, que eu vou. Menina bela. No quadro Botando Banca de hoje, as dicas musicais são do compositor e instrumentista mineiro Flávio Henrique. Com você. Bom, a minha dica é o CD mais importante da minha vida, é um CD chamado You Must Believe in Spring, do Bill Evans Trio, que foi um CD aplicado na época pelo Roberto Brant, né, irmão do Fernando Brant, e é um disco que várias vezes na minha vida eu já perdi e já comprei esse disco de novo, porque foi um disco que mexeu profundamente, é o piano, a linguagem de piano mais bonita que eu já vi ser tocado. São belas músicas, uma interpretação sensível e harmonia e ritmo, e tudo muito completo. Um disco muito completo. Vale a pena, eu acho uma grande pedida. You Must Believe in Spring. Das dicas, a gente segue para a música de Flávio Henrique, direto dos arquivos da Rede Minas.
O Feira Moderna faz agora uma pequena pausa. No próximo bloco, os melhores momentos do show do Daniela Spillman Trio em Belo Horizonte. Não saia daí. A carioca Daniela Spillman começou no saxofone aos 17 anos, estudou música nos Estados Unidos e já acompanhou diversos artistas como Sivuca, Jorge Ben e Sandra de Sá. Hoje é uma das poucas saxofonistas brasileiras em atividade e vem viajando por todo o país com o Daniela Spillman Trio. Veja agora os melhores momentos de sua apresentação em Belo Horizonte.
a Daniela Spielmann faz a renovação de um certo espírito carioca, que na vertente instrumental quase sempre se apoia no choro. E ela traz, ao mesmo tempo, uma bagagem técnica consistente e também traz uma atitude de abertura, de despojamento, que resulta em arejamento e renovação da cena instrumental brasileira.
hoje é só, mas a gente se despede com mais um pouco do som do Daniela Spielmann Trio. No próximo domingo, às 3h30 da tarde, o Feira Moderna te espera aqui na Rede Minas com mais novidades do universo da música popular. Um super beijo para você e até lá!